dúvida que eu acho interessante aqui é do Alessandro. Ele falou que faz staking na Kraken, né? Então, além do risco de você manter as criptos dele, né? Manter, no caso, as criptos em uma exchange centralizada, existe algum outro risco que ele não está vendo ali? Tá bom, vamos comentar então sobre staking. Eu acho que isso é legal, a gente entrar aqui nesse aspecto, né? Primeira coisa, o que é o staking em si? O staking, normalmente, você está travando o seu ativo em troca de uma determinada recompensa. Essa recompensa, e essa trava de ativo, normalmente, ela tem alguma obrigação para ela te gerar esse valor do staking. Então, por exemplo, no caso das principais plataformas de contratos inteligentes, que são através do modelo de Proof of Stake, ou Delegation Proof of Stake, ou Proof of Authority com Delegation Proof of Stake, o que acontece em cada uma delas? Você está mantendo seus ativos lá travados e você está delegando aquele poder de voto daquele ativo, você está fazendo o próprio processo de validação dos ativos. Caso a pessoa que você delegou os ativos, ou caso o seu processo de validação dê errado, em algumas redes você pode sofrer uma punição chamada slashing. O que é o slashing? É a perda parcial ou total dos seus ativos, a depender do que você fez de errado dentro da rede. Então, você ficou offline, você validou uma transação errada, você vai perder dinheiro com isso. Então, por isso que é importante entender essa dinâmica do staking. Aqui eu só tinha feito um comentário, e aqui deixa eu só entrar em algumas plataformas. Então, só para vocês terem um exemplos de plataformas que possuem slashing e quanto custa para você ser um validador de cada uma dessas plataformas. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a Ethereum. Hoje, a Ethereum, você tem um custo aqui relativamente alto para você ser staking de 68 milhões de dólares, e sim, ela possui slashing. Então, outro exemplo aqui, Polkadot, você também tem um custo bem relevante, né, de tokens DOTs necessários, e você também tem esse processo de slashing. Solana é válido aqui, você tem uma quantidade de capital e você tem esse processo de slash. Avalanche, a própria Binance Smart Chain, todas elas você tem. Só que aqui vocês vão pensar, putz, mas cara, eu tenho muito menos capital e eu estou fazendo staking em algumas dessas plataformas. Por quê? Porque a maior parte dessas plataformas, elas têm um modelo de delegação. Então você pode manter o seu capital em staking e você delega para um determinado pool, delega para um determinado validador o seu capital, o seu poder de voto nisso. Normalmente essa operação não tem um risco tão grande, e aí vão existir ativos mais e menos fáceis de você fazer esse processo. Que ativos são relativamente fáceis de fazer esse processo? Cardano é simples, a própria Cosmos é simples, a Solana, a Polkadot, em algumas carteiras também é relativamente simples. E quais ativos são um pouco mais complexos? Principalmente Ethereum 2.0, ele é mais complexo, você não tem tanta carteira viabilizando isso. Qual que é a alternativa nesse caso aqui? É optar, por exemplo, por um validador centralizado. Então, no caso de Ethereum, vocês vão perceber aqui hoje que, por exemplo, uma das principais plataformas que tem esse sentido é a Kraken. E aí vocês vão ter algumas questões, né? Primeiro, vocês vão ter plataformas centralizadas e centralizadas, algumas que vão cobrar mais taxas ou menos taxas. No caso aqui, percebam que a Binance não cobra taxa, mas ela não tem nenhum ponto explícito. Normalmente você vai poder também ter plataformas que estão cobrando spread e não estão te informando isso, então e isso está embutido dentro de taxa. Então é importante também ficar atento a esse detalhe. E aí, você tem a questão do risco da custódia daquela determinada plataforma, seja ela centralizada, seja ela descentralizada. Quanto ao risco de custódia, o que a gente tem que avaliar? Principalmente a regulação daquela plataforma e como ela está custodiando seus ativos. Esses dois pontos vão ser essenciais, porque caso aconteça qualquer alguma coisa, algo em relação ao staking, você está com o seu capital principal assumindo o risco daquela plataforma. Então é fundamental que ela esteja num ambiente regulatório bom, para que você consiga cobrar e também para que você tenha mais conforto que a plataforma efetivamente está executando aquelas políticas de centralização, políticas de custódia, políticas ali atreladas a toda aquela plataforma em relação a tudo isso. Então, senão você vai poder estar assumindo um risco que não vai fazer tanto sentido assim. E eu acho que esses são os pontos principais. E aí as perguntas naturais que são, onde fazer staking, quais alternativas são mais interessantes? Em termos de carteira, se você quer fazer o staking de forma descentralizada, uma carteira que é excelente nesse sentido é a Atomic Wallet. Ela é uma carteira boa, uma carteira bem segura e que ela suporta ali diversos ativos. E como você vai fazer staking, basicamente o fato em si de você enviar aquele ativo e ativar o modo staking naquela carteira, você já está executando isso. Boa parte das redes que ela suporta, você não tem aquele risco de slashing que eu comentei, então é importante só dar uma conferida antes, mas a maior parte não vai ter esse risco de slashing para quem está delegando. Ou, se você optar e você quer uma plataforma ali
que tem um risco menor em relação ao slashing, você sabe que o processo está sendo feito de forma mais segura, eu faria através da Kraken. A Kraken tem o processo on-chain, como eu mostrei ali, uma taxa relativamente baixa, uma taxa de 15% do que você vai ganhar em staking, mas você está fazendo através de um custodiante que tem custódia institucional, na maior parte dos fundos, através de um player que está regulado nos Estados Unidos, através de um player ali relativamente mais seguro. Então, acho que é importante ter todas as ponderações e todos esses comentários. Cara, muito legal, assim, se a gente puder só voltar na questão da Pancake só por um instante, porque eu acho que não ficou claro aqui pro pessoal, o Anderson está perguntando, então, né, em suma, como que a Pancake consegue manter uma remuneração tão elevada para stake em Cake, no caso, né? Como isso pode ser tão sustentável? Então, o ponto é, isso não é sustentável. A Pancake, ela consegue manter essa remuneração elevada porque ela está emitindo mais tokens. Então, o que faz ela ter aquela taxa de juros tão alta é o fato que ela continua a produzir tokens e ela está te pagando em tokens cakes. Ela não está te pagando normalmente no ativo principal, ela está te pagando em token cake. Então, para ela, seria a mesma coisa, por exemplo, vamos imaginar ali o Fed dos Estados Unidos, pega e vira e fala, cara, agora a gente vai fazer aqui para todo mundo e a gente vai pagar tantos por cento em dólar na conta de todo americano. E aí todo mundo olha e vira, cara, mas você não tem como fazer isso, né, na dívida e tal. Ele fala, não, claro que eu tenho, vou imprimir mais dinheiro. Então ele vai imprimir mais dólar, vai imprimindo dólar e jogando na conta americana. O que vai acontecer? Aquele rendimento real daquela taxa, por exemplo, imagina que o Fed falou isso, está pagando 30% ao ano. No caso dos Estados Unidos, vai ter um impacto inflacionário em cima daquele valor, e aquele valor no final não vai valer nada. O poder de compra seu não vai aumentar. E aí, além disso, você vai estar assumindo algum outro risco daquele formato de política monetária. Ou se, por exemplo, o Fed cortar, ele vai perder ali, vai ter vazão de capital. Então você tem vários riscos assumindo nisso. Então imagine que a PancakeSwap é o mesmo processo. Não é sustentável. Eles estão emitindo mais tokens e estão te enviando. Enquanto as pessoas ainda manterem staking, tá tudo bem. O problema é, cara, é uma plataforma que ela precisa disso para manter usuários. Se ela reduzir a política de staking, vai ter saída de capital. As pessoas não estão utilizando tanto ela para operar, porque elas estão utilizando segundas camadas da Ethereum. E isso vai impactando cada vez mais, vai virando uma bola de neve.